Olá a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos da economia. Aqui, a princípio, a gente vai estudar um pouco quais são os conceitos, o que está por trás. Uma coisa ainda para a gente entrar no tema, né? Não vai ser muito aprofundado, até porque a gente está aqui falando para o sexto ano, né? Mas a gente vai passar um pouquinho sobre alguns conceitos, tentar trazer um pouco para o nosso dia a dia, óbvio também fazer algumas diferenciações entre alguns conceitos mais básicos para a gente entender um pouco, e a partir disso a gente vai trabalhar melhor um pouco sobre a economia, que é uma aula tão importante para a gente e a gente acaba muitas vezes deixando de lado, né? E a geografia vem, desculpa, e a geografia ela vem nesse sentido de como que a gente pode tratar sobre a questão da economia, que é um assunto tão importante para a gente, principalmente no cotidiano de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, nesse dia a dia, né, onde muitas crises econômicas estão acontecendo, muitas crises financeiras, financiarização, enfim, a inflação. Óbvio que a gente não vai entrar nesses conceitos, mas como é uma parte mais básica, vamos começar a entender um pouco mais sobre isso, tá certo? Bom, vamos lá então, vamos começar pelo primeiro, como a gente está aqui avançando, que é a questão da economia, trabalho e renda, né? Que é a diferença, né? Porque a gente vai ver que a economia hoje ela é um termo muito comum em muitos assuntos do cotidiano, como a gente falou, né? Tudo está muito inteirado sobre a economia, né? Porém, para a gente a compreensão ela passa a ser fundamental, né? E nem sempre o termo economia ele é muito claro, né? No senso comum aí, a economia pode ser sinônimo para poupar dinheiro, né? Vai ser ou até mesmo que envolve alguma atividade aí que vai cuidar sobre economia, sobre sustento, né? Sobre poupar dinheiro, né? Então, nesse sentido, qualquer atividade aí que relacione ao sustento, ele é também uma atividade econômica, né? Antes mesmo de existir moeda, né? Então, ou seja, antes de existir moeda, antes de moeda dinheiro, antes de existir qualquer atividade econômica, compra, venda, comércio, propriedade privada, a economia ela já existia, né? Eu não vou entrar aqui propriamente dito sobre a história, de fato como ela surge, mas é importante a gente pincelar, né? Então acho que desde os tempos mais primórdios da humanidade, da caça, da coleta, qualquer atividade aí que envolvesse algum sustento material, ela já é uma atividade econômica, tá, gente? Então, ao longo do tempo aí, a gente vai ver que com as sociedades elas foram se tornando mais complexas, foram avançando, foram se tornando mais numerosas, né? Com isso ocorreram uma série de transformações, né, que vão suceder aí para dar conta dessa complexidade de trocas, de valores, de compra, de venda, né? E aí a gente vai entrar também nessas questões. A gente tem aí uma questão muito importante que eu não coloquei aqui, mas é só para citar também, que é a questão da revolução agrícola, né? Então, quando a gente trata da revolução agrícola, dessa nova maneira, né, de se relacionar principalmente à economia, ela vai trazendo aí diversos excedentes de produção, aquilo que vai sobrar na produção da gente, no caso, né? E aí isso faz gerar esse excedente, essa sobra gera para a gente aí uma série de atividades comerciais, digamos assim, né? Já que está sobrando para a gente, então eu vou começar a vender, né? Ou seja,
É o uso comum entre aí os membros que detinham aí a propriedade, ou seja, aquilo que era bom ficava no meio de quem tinha dinheiro, de quem tinha posse, de quem tinha riqueza. E o restante foi aí, era vendido, entre aspas, para as outras famílias, né? Para aqueles que não eram os ricos. Bom, até saiu aqui, mas a economia, trabalho e renda, né? Que qualquer atividade relacionada ao sustento é uma atividade econômica. Então, mesmo aquilo que eu falei, mesmo antes de existir moeda, comércio, propriedade privada, já existia aí a economia. A economia, ela é uma dimensão importante das sociedades humanas, e a garantia da manutenção das estruturas econômicas e responsabilidade da política. É a responsabilidade da política. O trabalho é aquilo que transforma, tá, gente? A gente vai entrar sobre tudo isso, tá bom? E que produz algo material ou imaterial, que tem alguma necessidade ou utilidade à nossa existência ou sobrevivência. E a gente vai entrar um pouquinho sobre a questão da diferenciação de renda pelo nível de formação que vai obedecer à lógica do mercado. Vamos lá, gente. Partindo da complexidade da sociedade, que separou o produtor do produto, o trabalho, ele também foi separado do trabalhador, no caso, né? Então foi separado trabalho e trabalhador também. E aí com isso cria-se o quê? Grupos privilegiados, né? Porque privilegiados que a gente fala que tem muito dinheiro, muita posse, muita terra, principalmente nos tempos mais primórdios, a gente tratava de privilégio de quem tinha muita terra, né? Ou seja, vão se tornando donos das terras e, consequentemente, os donos das ferramentas também. E aí, com isso, cria-se a economia, né? A economia torna-se uma atividade mais complexa para dar conta aí do abastecimento, né? Da população poder se alimentar, poder comer, né? A economia, enquanto o conjunto dessas atividades, entre sustento material, ela não gerou os problemas de pobreza em escala geral, né? Ou seja, o que gerou a desigualdade não foi o dinheiro, não foi a economia, mas foi a administração dessa economia, como que ela é feita. Então, a gente muitas vezes fala que o dinheiro é o que traz a pobreza, o que trouxe a pobreza, e a gente vai ver aqui que não é nesse sentido. Não é a economia que trouxe a pobreza, e sim o dinheiro, e sim as desigualdades, né? Ou seja, na realidade que a gente está falando aqui, é uma questão até de política, tá, gente? A gente vai tratar bastante sobre política, porque está bem balanceado a economia e política, né? O mundo, ele vai produzir, a sociedade em si vai produzir alimentos, né, bens materiais que daria para todo mundo, ou seja, suficientemente para todos, né? Porém, quando a gente fala dessa administração, né, dessa administração que a gente diz, dessa produção, ela não vai visar a distribuição, mas vai visar a acumulação. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje, né? Vai ter alguns estudiosos, ou diversas pessoas que a gente vai encontrar, que elas vão defender que a ideia da pobreza é uma questão de escolha, né? Ou seja, você é pobre porque você escolheu ser pobre, né? Por conta da natureza, das leis da natureza, da seleção natural, de que Deus falou para você que você vai ser pobre, não tem jeito, né? Ou então do merecimento, né? Merecimento aí do cumprimento da moralidade, da moral, né? Eles vão entender que a economia é como uma lei da natureza, né? E quando a gente está falando dessa lei da natureza, por trás disso existe um pensamento liberal, no qual a gente vai entrar também mais para frente, que é esse pensamento liberal, né? Em resumo, para a gente tentar distinguir um pouco desses pensamentos, que a gente vai entrar lá na frente sobre Adam Smith, o pai da economia liberal, tá? O criador da economia liberal. Mas a gente vai tratar um pouquinho aqui rapidamente, né? Então, esse pensamento ele vai ser feito a partir da oferta e da procura, né?
que vai ser aí o fator responsável pelo equilíbrio da economia, né? Desse modo, sendo assim, o acesso ao alimento, à renda, às condições de trabalho, à moradia, né, às terras, elas são coisas aí que vão ser determinadas pela lei do mais forte. Eles colocam muito isso, né? Pelo mais inteligente, do mais astuto, daquele que consegue empreender, colocar dinheiro aqui, recuperar dinheiro ali, né? Os mais inteligentes. E a gente vai ver que não é bem isso, né? E aí, com essa leitura, fica muito sentido de que quem não possui esses adjetivos, esses significados, né? Essa questão toda de inteligência, de ser astuto e coisa e tal, eles vão ser submetidos, ou seja, vão ficar a regras dos outros. Então, se você tem essa inteligência, você está acima dos que não têm, né? Assim, para a gente entender melhor que as leis da natureza, ou seja, da oferta e da procura de inteligência e não inteligência, elas aí vão justificar o quê? O sofrimento da privação de uns e dos privilégios e confortos de outros. Ou seja, quem tem muito porque foi muito inteligente, e quem tem pouco é porque não foi inteligente, ou quem tem muito foi porque Deus deu para ele, né? Porque tem pouco é porque não deu, porque ele mereceu, porque ele está acordando 4 horas da manhã, enquanto o outro está acordando às 8, ou seja, aí vai justificar o pobre do rico. E a gente vai ver que não é bem assim, tá, gente? Como eu falei, que a economia é a mais importante das sociedades humanas. Por que eu falo isso? Porque é a mais complexa, é a mais essencial, né, para a gente compreender aí o sustento, compreender a sobrevivência, né, compreender aí processos sobre o que está por trás sobre os alimentos, sobre os serviços, sobre a moradia, né? E aí com isso a gente fala também da garantia de manutenção das estruturas econômicas, que é responsável pela política. Por isso a gente fala muito sobre política aqui também, tá? Ou seja, é o governo sendo aí democrático, seja ele democrático, seja ele monárquico, seja ele anárquico, socialista, ou o sistema que hoje a gente vive que é o capitalista, né? Quem deve organizar aí as condições para que todos possibilitem que possam aí possibilitar a harmonização, né, entre todos as diferentes profissões, né, as diferentes produções, os diferentes serviços, para que todos aí tenham o quê? Sejam valorizados com dignidade plena, dignidade humana, dignidade de sobrevivência, que não haja mais pobres e mais ricos, mas que todo mundo fica de forma igualitária, né? Quando a gente se depara com alguns questionamentos que vão aí permear algumas discussões entre sistemas capitalistas, sistema capitalista, sistema de socialismo, sobre direita, sobre esquerda, né, dentro da política, sobre igualdade social, tudo isso é um dos principais problemas, né, e também sobre a ideia da valorização e a disposição do trabalho. A gente vai entrar muito sobre o trabalho agora, tá? Ou seja, o trabalho é aquilo que vai transformar, que a gente vai falar, né? Muitos aí vão pensar, por exemplo, que não é justo que uma pessoa que se dedicou a vida toda aos estudos vai ganhar a mesma quantidade, por exemplo, aquele que não estudou muito, aquele que sabe muito pouco, né? Que nem todos têm a mesma disposição para trabalhar e que vai produzir aí o quê? A mesma quantidade com a mesma eficiência. Isso não vai ocorrer. A gente vai ver aqui nesse sentido, né? Que não é justo, por exemplo, que todo mundo fala, que todos têm a mesma condição, a mesma disposição aí para trabalhar, ou seja, para produzir a mesma quantidade com a mesma eficiência, né?
Esses tipos todos de questionamentos que a gente fala, eles vão demonstrando a pouca compreensão a respeito do trabalho e da renda. Por isso que a gente vai diferenciar trabalho e renda. Então, a gente já diferenciou economia e agora a gente vai diferenciar trabalho e renda, tá, gente? Bom, como eu coloquei aqui, o trabalho é aquilo que transforma, que produz algo material ou imaterial e que tem alguma necessidade ou utilidade à nossa existência e à nossa sobrevivência, tá? O que é isso? Que o valor real do trabalho e a sua real necessidade, né, a sua utilidade, é, por exemplo, o agricultor, o construtor, o carpinteiro, né? O ferreiro, aquele que molda os ferros, né? Todos esses são aí alguns profissionais mais antigos que a gente vai tentar trazer aqui para vocês entenderem. Alguns podem não conhecer, né? O ferreiro, mas o carpinteiro todo mundo conhece, aquele que faz produtos na madeira, tá, gente? Dentro da sociedade que a gente vive também, né, que se entendeu sobre o trabalho, há também aí os sacerdotes, ou seja, os padres, os bispos, né, da igreja, os governantes, o guerreiro lá atrás, hoje do poder militar, né, o próprio general. Enfim, essas funções que a gente diz, elas são funções essenciais para organizar a população, organizar a sociedade, né? Ou seja, são as profissões, né? Ao longo do tempo, vão surgindo aí outras profissões, outras especialidades, outros especialistas, né? Como, por exemplo, professor, artista, no qual a gente acompanha, né? Os operários que trabalham na fábrica, os administradores, os escritores, os que escreveram os livros de vocês, né? Os cientistas, médicos e por aí vai, motorista e por aí vai, né? E aí fica uma grande pergunta para a gente. Todo mundo se faz. Quanto vale o trabalho de cada um desses profissionais? Qual que é a utilidade que serve aí para a sociedade, né? Qual a renda adequada para a sobrevivência? Isso é muito importante para a gente falar. Como vai aí, então, medir o valor de trabalho de cada um? Primeiro que a gente precisa colocar é que, assim, todos os trabalhadores, todos os trabalhos são essenciais para a sociedade, né? Ou seja, um juiz, um advogado, ou um pedreiro, que seja, o carpinteiro, ele precisa ter os mesmos direitos, uma equidade que a gente fala, né? Estar equiparados de direitos. A gente já tratou isso sobre a aula de cidadania. Por exemplo, um juiz, um advogado, ele vai precisar do pedreiro para fazer a casa dele, para onde ele vai morar, né? Ou ele vai precisar de um faxineiro, de uma faxineira, para limpar o seu ambiente de trabalho também, né? A sua casa, né? Ou vai precisar de um mecânico para consertar o carro dele, né? O automóvel que ele anda, né? Ou vai precisar de um médico para cuidar da saúde dele. Então, a gente começou pelo advogado, passou pelo pedreiro, pelo carpinteiro, pelo mecânico, pela faxineira, estamos agora no médico, vai precisar da saúde, né? Ou um operário aí para fabricar os objetos que vai ter no nosso cotidiano, como a caneta, por exemplo, né? Ou de um professor, aqui falando do professor, para formar o filho dele. Ou seja, tudo isso está aí no meio de que vai trazer para que a sociedade funcione aí de uma forma orgânica, ou seja, todos os indivíduos eles são primordiais para o dia a dia, né? Todos aí têm habilidades, têm potencialidades que a gente fala, né? Ou seja, são muito importantes. E aí, como que a gente vai medir tudo isso, né? Como que a gente vai colocar
nesse sentido, assim, né? Primeiro que, assim, não tem como, não há para a gente uma medida de valorização do trabalho. Não há medida em que o dinheiro vai mensurar o real valor de qualquer trabalho, né? Ou a lei da oferta e procura vai se responsabilizar por tal medida, por tal ação, ou seja, quanto mais procura, mais alto é, quanto menos procura, menos baixo é o valor, né? Ou seja, também vai de acordo com as estruturas sociais e as políticas que vigoram. Essas estruturas, elas não oferecem condições de formação e de especialização para algumas funções, para algumas áreas, né? Outra questão muito importante que a gente fala, que também é essencial, é, é a lei aí que muda a relação humana com o trabalho, como que fica essa relação humana com o trabalho, né? O trabalho, para a gente, vai deixar de ser uma atividade voltada para o bem-estar coletivo, a serviço da sociedade, né? Ele vai deixar de ser aí uma contribuição social de cada indivíduo, né? A lei da oferta e da procura, ela vai desumanizar o trabalho, né? Ou seja, a sua função, a sua essência. O serviço de um médico, ele vai se tornar um produto, ou seja, a capacidade de salvar e cuidar, a quantidade de vidas vai ser trocada por um determinado valor em dinheiro. Ou seja, não está mais servindo para a sociedade, está servindo agora para o dinheiro, para ele mesmo, para a construção desse dinheiro, né? E quem não tiver essa quantia para pagar o médico, por exemplo, não vai ter direito aos serviços. Assim, por exemplo, ao professor, à educação, né, à escola. Então, aí a gente pensa, será que o médico seria um médico sem professor? Né? Por que o médico ou o juiz ganha tão mais quanto um professor, por exemplo, ou quanto ganha um operário? Ou seja, então, existe para a gente aí alguma medida para mensurar o valor de conhecimento, o valor dos humanos, e qual que vai ser a medida para a relação aí entre trabalho e renda? Essa é uma outra pergunta que fica para a gente. Em uma sociedade coletiva, tribos, clãs, sociedades indígenas, e por aí vai, ainda existe aí um modelo de vida tradicional, né? O que a gente fala de tradicional é que sem as características daquilo que se chama, que a gente chama de civilização atual, civilização moderna, né? Nessas civilizações, por exemplo, o caçador ele não é mais importante do que o tecelão, aquele que produz o tecido, né? Ou seja, os seus ofícios eles eram valorizados na medida da necessidade da comunidade, né? Esse valor ele não era representado por a quantia em dinheiro ou por bens materiais, né? Na sociedade de hoje, que a gente está vivendo hoje, essa relação ela é impensável, não tem como, por exemplo, a gente pensar nessa relação de hoje. Se a gente tivesse, no momento de hoje, o professor e o médico iriam ganhar mais dinheiro do que o cara o engenheiro. Porque hoje a gente precisa mais de médico, precisa mais de professor, não precisa tanto do cara que está construindo, até porque não dá para construir muita coisa, pandemia, coisa e tal. Mas isso não é bem assim, né, gente? Ou seja, na cidade que a gente trata hoje, trata uma questão mais de valores humanos, né? Porém, a gente precisa resgatar esses valores humanos, precisa ser potencializados, precisa ser aflorados, né? E aí a relação do trabalho e da renda ela deve ser aí um dos principais focos dessas mudanças todas de valores que a gente está falando. E aí, quando a gente entra sobre o capitalismo hoje é a acumulação da riqueza, né? Então, quando a gente falou que lá atrás surgiu como uma questão aí de que quem tinha mais terra era mais valorizado,
Quem não tinha muita terra era menos valorizado, e isso está se aumentando, ou seja, perpetuando hoje, né? Ou seja, a gente, na questão de diferenciação aí de renda, pelo nível de formação, ele vai obedecer o quê? A lógica do mercado, a lógica capitalista de hoje, né? Por exemplo, o acesso à educação, isso que a gente está fazendo aqui hoje, ele é uma questão socioeconômica, né? Ou seja, é um produto também. Mesmo aí existindo, por exemplo, as instituições públicas, né? As escolas públicas, a condição socioeconômicas do local e do público são fatores aí que são fatores que a gente chama de fatores determinantes, né? Se a formação para a gente ela vai proporcionar renda e a renda proporciona uh, a formação é que para a gente ter, né? Então vai existir uma concentração do acesso da informação, do acesso à formação. E aí a renda que é limitada a uma parcela da população, ou seja, uma parcela pequena da população vai ter acesso. Aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm renda, vai ter acesso a essa formação. Já quem não tem, vai ter acesso a uma outra formação, né? Isso é importante. E assim vai se perpetuando a desigualdade. Então, por isso que a gente falou sobre a questão da diferenciação da renda, que ela vai obedecer à lógica do mercado. Tá, gente? Então, a gente tratou então sobre essa questão da renda, né? E o capitalismo, Yuri. Então, se a gente fala sobre o capitalismo, de que é o capitalismo, né? Então, assim, a gente falou lá da economia, no qual ela tratou, tem início aí o processo de capitalismo, ou seja, quem tem dinheiro tem mais coisas, quem não tem dinheiro tem menos coisa, tem mais acesso à informação quem tem dinheiro, tem mais acesso à educação, à saúde quem tem dinheiro. A economia e o trabalho está gerado a isso. Então, se você tem um trabalho que você tem dinheiro, você tem renda. Se você estudou, você tem um trabalho, você tem uma renda boa. Se você não estudou, você não tem trabalho, você não participa da economia no todo, você não tem renda, você não tem acesso a essa formação, você não tem acesso a coisas básicas como saúde e educação, né? Então, o que está por trás disso, dessa diferenciação? O que está por trás disso é o sistema capitalista, é o sistema econômico no qual a gente está inserido hoje, né? O sistema capitalista é o sistema socioeconômico, não está escrito ali, é o sistema socioeconômico em que os meios de produção e as mercadorias são predominantemente de propriedade privada, né? Então, seu objetivo principal é a máxima obtenção de lucro e acúmulo das riquezas. Vamos lá. Geralmente, as pessoas dividem aí o capitalismo entre burgueses, né, que são os proprietários desses meios de produção, os patrões, os donos do dinheiro, e os proletariados, né? Aqui a gente vai entrar aqui, ó, e o proletariado também. Vamos lá voltar sobre a economia, tá? Sobre o sistema capitalista. O que são os proletariados? Proletariados são os que são os trabalhadores da cidade e do campo que vivem à custa de salários, ou seja, você precisa de um salário para você viver. E há também, né, em alguns casos, aquelas pessoas que vivem à margem do capitalismo, ou seja, não se encaixam nem como burgueses e nem como trabalhadores, mas se encaixam hoje como pedintes, como desempregados, como miseráveis, né? O que a gente chama aí de proletariados, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, tá? Então, existem os trabalhadores desempregados, existem os trabalhadores empregados, né? Ou seja, o proletariado, existem aqueles que detêm o meio de produção, os patrões, os burgueses, e existe aqueles que a gente chama de proletariados, ou seja, são os pedintes, estão na fila do desemprego, né? São aí os miseráveis, estão à margem, estão vivendo nas ruas. Então, a gente fala que se chama
lumpen dos proletariados. Não vamos entrar nisso, tá? Porque aí é uma outra discussão mais aprofundada, mas eu quis colocar aqui só para a gente entender o cotidiano que a gente está vivendo hoje. E aí, dentro do capitalismo, existem aí duas características muito básicas e fundamentais para a gente entender, que é a lei da oferta e a lei da procura, né? E aí elas vão expressar um pouco desse mercado que a gente escuta muito falar nos jornais, que os nossos pais ligam os jornais, que o que o mercado está falando, o que o mercado está vendo, né? Então, aí o papel do mercado em regular e gerir os rumos da economia. Para a gente começar, a lei da oferta e da procura, a lei da oferta e da demanda, enfim, vão ter aí diversos nomes, ela vai afirmar que quando existe a disponibilidade de um produto, ou seja, ofertado, um produto que é ofertado, quando ele é muito grande, os seus preços tendem a ser menores, né? Então, por exemplo, existe uma quantidade muito grande de caneta. A caneta tem um valor, né? Tem um determinado valor, é muito ofertada no mercado. Hoje eu posso ir comprar no mercadinho, posso comprar na papelaria, posso ir comprar no mercado grande, na Calunga, em outros lugares. Ou seja, ela é muito grande. E aí, com isso, a oferta, os valores podem ser menores, né? Por outro lado, quando a procura é bem maior que a disponibilidade, os preços tendem a aumentar. Ou seja, um produto ele é vendido em grande quantidade e ninguém deseja comprá-lo. Ele deveria ficar até mais barato para atrair os consumidores, né? Para atrair, então a gente fala uma questão de quanto o produto ele é fabricado, né? E o quanto de consumo ele é atingido, né? E também o quanto você necessita. Então, vamos lá. Por exemplo, a gente vai fazer uma viagem de avião. O valor da garrafinha d'água, ele custa R$ 10 no aeroporto. Ou seja, a oferta, a procura por garrafinha d'água não é tão grande quanto, por exemplo, a garrafinha d'água no semáforo, que é R$ 2. No aeroporto é 10 a mesma garrafinha de água. Ou até se a gente estivesse no deserto, aparecesse uma loja de garrafinha de água. A garrafinha de água ia custar, sei lá, R$ 50, R$ 100, né? Ou seja, a lei de oferta e de procura, né? E aí, então, quanto mais procura, mais oferta. Quanto menos procura, menos oferta. E aí, então, a gente fala um pouco sobre essa questão da lei de oferta e da procura, tá? Vamos entrar um pouquinho agora sobre as características do sistema capitalista, ou seja, características do capitalismo. Hoje aí é um sistema que tem aí a sua predominância, ou seja, está em todo mundo. São poucas as cidades, os estados, os países que não vivem num sistema capitalista, tá, gente? Ele vai possuir aí para a gente, ele vai ter várias características que são ligadas ao capital produtivo, à acumulação, né? Então, o que é a propriedade privada? A propriedade privada ela vai consistir em um sistema produtivo do vínculo à propriedade individual, ou seja, aquilo que é meu é apenas meu, aquilo que é do outro é apenas do outro. O sistema capitalista ele tende a criar mais ainda essa questão da propriedade privada. Isso é muito interessante da gente falar. Questão do lucro. O que é o lucro? O lucro é o principal objetivo do sistema capitalista, que vai aí é o resultado da acumulação de capital, ou seja, quanto mais eu tenho dinheiro, mais é meu lucro, mais eu posso investir, mais eu posso comprar as coisas. A gente fala também da economia de mercado, ou seja, é livre iniciativa da regulação do mercado, sem ou nenhuma intervenção do Estado. Ou seja, o Estado, o país, ele não está intervindo na economia, e aí fica uma economia de mercado, né? Ocorre também pela lei da oferta e da procura, tá, gente? Que vai regular aí os preços, os estoques da mercadoria, né? O Estado aí tem, digamos que ele teria
a responsabilidade de intervir nesses preços, né? Mas nesse sistema, essa responsabilidade fica muito pequena, né? Ou seja, só vai intervir em casos muito peculiares, em casos muito delicados, né? E aí também, claro, vai intervir na questão da estabilidade econômica, mas, em geral, a ideia é que o Estado não interfira, ou seja, que os valores colocados para uma caneta sejam determinados apenas pelos que fabricam a caneta, e não pela quantidade de pessoas ou pelo Estado. Tá? E tem uma outra característica também, que é a divisão de classes, ou seja, esse é um ponto muito específico e um dos mais polêmicos aí dentro do capitalismo, né? De um lado, a gente tem aí a minoria, 1%, que a gente chama dos capitalistas, ou aqueles são os donos de meios de produção, os donos dos capitais, os donos do dinheiro, aqueles que detêm muito dinheiro. E, por outro lado, nós temos os proletariados, a classe trabalhadora, né? Que são aquelas pessoas que vão vender aí a sua força de trabalho em troca de um salário que garanta saúde, alimentação, transporte, lazer, cultura, entre outros. Tá? Porém, nesse ponto aí que a gente está falando, de divisão de classes, vai construir aí essa divisão, uma vez tendo em vista que o cara que tem dinheiro, então o meio de produção, ele vai aí, no caso, nem sempre vai oferecer uma remuneração que seja suficiente para sanar aí todas as necessidades básicas, né, da maioria dos trabalhadores em geral, né? E aí, nesse processo, o capitalista ele vai aqui adquirir a mais-valia, que vai corresponder aos lucros dos trabalhadores e do proletariado, tá, gente? Enfim, então a gente falou aí um pouquinho sobre a questão da economia também, tá? Sobre a mais-valia e a divisão de classes. Ou seja, a gente vai entrar um pouco mais sobre a mais-valia, tá? Lá na frente em Karl Marx. Não se preocupem que eu vou explicar melhor toda essa questão aí sobre a mais-valia também, que é fundamental para a gente entender um pouco mais sobre esse sistema. E aí, vamos entrar agora em dois carinhas, dois teóricos muito importantes para a economia. O primeiro é o Adam Smith. Ele defende a mão visível do mercado. E o outro a gente vai entrar sobre Karl Marx. Tá? Então, são dois antagonistas aí que vão falar um pouquinho para a gente. Bom, o Adam Smith, ele aí é considerado o pai da economia moderna, tá? E o mais importante teórico do liberalismo econômico. Lembra que eu falei lá atrás, na economia, quando a gente iniciou sobre o sistema liberal? Vou falar um pouco mais sobre ele. Tá? Ele fala que existe aí um alto interesse da sociedade livre que vai proporcionar a forma mais rápida de um país, de um Estado, de uma nação, de alcançar o progresso e o crescimento econômico, né? Para ele, o maior obstáculo da economia é a intervenção do Estado, né? Pois para ele existe uma mão invisível, mão invisível aí que vai autorregular o mercado, né? Ou seja, para ele, se o mercado fosse deixado em paz pelos governantes, né, pela política, ela se manteria sempre num constante equilíbrio, né? E aí ele denomina isso como laissez-faire. Não coloquei aqui porque é um nome muito difícil, mas em resumo é a mão livre do mercado. E aí essa questão ela tem algumas questões muito interessantes, que é o estabelecimento e a manutenção da justiça, a defesa nacional e a criação
e a manutenção de certas obras e as instituições públicas, as quais não fossem de interesse privado. Né? E aí, então, ele é radicalmente contra qualquer restrição à liberdade econômica que levasse ao monopólio de mercado. Bom, e aí existe o quê? Dentro daquela oferta e demanda que a gente falou, ele fala sobre o ponto de equilíbrio, né? Ou seja, o preço do mercado ele vai aí permitir que a quantidade oferecida seja igual à quantidade demandada. Dessa forma, os fornecedores ficam dispostos a vender e os consumidores a comprar, né? E aí a oferta se iguala à demanda por um determinado preço. E aí isso se dá na teoria de mercado, teoria econômica, né? Então a gente está falando que o Adam Smith, de acordo aí com o Adam Smith que a gente está falando, vai existir aí um alto interesse de uma sociedade livre que vai proporcionar de uma forma muito mais rápida que uma nação alcance o progresso e o crescimento econômico, né? Então ele fala sobre a questão dessa mão invisível que vai regulamentar o mercado. Ou seja, vamos dar aqui um exemplo. Né? O dono de um mercado, dono de uma padaria, ele possui aí, então, 10 produtos. Mas ele acha que se tivesse que cobrar aí um valor desses produtos, vamos colocar aí um valor de R$ 2,80 desses produtos, talvez aí ele conseguisse vender mais. E aí ele decide o quê? Colocar o preço lá embaixo, preço mais barato, uma outra marca, um outro produto mais baratinho. E ele coloca a R$ 1,50. Né? Então, de R$ 2,80 para R$ 1,50. E aí, o que a gente fala? Dessa estrutura de mercado. Né? E aí começa a vender mais. Então, se ele colocou R$ 1,50 para decidir aí colocar a marca mais barata, o dono do mercadinho tem a ideia de vender mais, né? Ou seja, de entrar a economia em ação, aquilo que o Adam Smith fala, de colocar o preço certo a uma demanda correta, né? Ou seja, uma estrutura de mercado. Mas, Yuri, o que é uma estrutura de mercado? A estrutura de mercado que a gente coloca é que no mercado competitivo, ou seja, no mercado que a gente está vivendo hoje, existem forças que vão atuar movendo a oferta, a demanda e os preços, os valores. Né? Porque a gente falou, quanto maior a concorrência, ele falava lá no Smith, né? Quanto maior a concorrência, num determinado tipo de mercado, por exemplo, mais baixo fica o preço, né? Em relação às mudanças na oferta e na demanda. E aí existem aí 3 tipos de estruturas de mercado. Eu acabei esquecendo de colocar aqui. Mas é um monopólio puro. O que é um monopólio puro? Ele se caracteriza aí por haver apenas um vendedor de determinado produto ou serviço. Por exemplo, sobre a marca de luz da Enel, né, que faz aqui em São Paulo. Ela vai deter aí o monopólio do fornecimento de energia elétrica. Né? Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. Então, é um monopólio puro. O que vai ter de oligopólio, né? Então, ele vai caracterizar aí por poucos fornecedores de um determinado produto ou serviço. E aí, nesse sentido, existem aí poucos substitutos ou similares. Né? Ele disse que se o setor for competitivo, o monopólio ele é benéfico para o consumidor. Né? Ou seja,
dentro aí das marcas de produto para lavar roupa. Eles têm 4, 5 produtos. Só que os preços eles ficam lá em cima. Então, ou seja, isso que o Adam Smith falou do oligopólio ele não existe, né? Então, está sempre competindo para cima. O que o Adam Smith falou se tivesse 5 marcas, iria competir para baixo. Mas isso não acontece. O valor fica lá em cima. E aí ele coloca que se os setores não aí fossem competitivos, eles não, os consumidores não teriam aí nenhum tipo de benefício, né? Ou seja, consequências para os consumidores aí que não tem nenhuma vantagem. A gente fica aí a critério se que ele estava certo ou errado, né? E ainda tem a concorrência, que vai caracterizar aí por haver muitos concorrentes, né, vendendo determinado produto ou serviço com muito similares, né, os quais aí podem ser facilmente substituídos. E aí, nesse caso, ele coloca que a competição, né, favorecia aí os consumidores com os produtos de qualidade com preços cada vez menores. Bom, fica para a gente aí entender um pouco mais sobre essas questões, se o Adam Smith estava correto ou não. Depois, gente, a gente vai entrar aí na questão do Karl Marx. Então, é o cara aí, o teórico, filósofo político, que iria aí distinguir e fazer uma distinção dessa economia no qual o Adam Smith colocava, né? O modo de produção, a gente já coloca aí falando sobre o modo de produção e denominação feudal. Então, lá atrás, se vocês estudaram isso em Revolução Francesa, surgem aí alguns movimentos que defendem as ideias comunistas. Por exemplo, né? O que é o comunismo? O comunismo ele é essencialmente distributivo, né? Ou seja, vai prever a instauração de uma administração que se encarrega aí de fiscalizar o trabalho, né? E vai se encarregar vai fiscalizar o trabalho, vai fiscalizar a produção e também a divisão da riqueza, ou seja, aquilo que a gente falava que iria ter aí uma divisão de riquezas entre quem tem dinheiro tem mais coisas, que tem menos coisas, isso não iria acontecer, todo mundo ia ficar no mesmo patamar, na mesma divisão de riqueza, né? Também fala também de que iria aí defender o Estado, né, a política, e iria de fato intervir aí e assumir o controle da propriedade privada, dos bens, e iriam distribuir de forma igualitária, tá? E aí, né, o Karl Marx fala que as concepções das ideias comunistas representam aí o que? O ponto culminante na maior crítica da sociedade, né? Da sociedade burguesa, da sociedade que detém os meios de produção, né? Ou seja, aqueles que detêm os meios de produção de modo capitalista, né? E aí o Karl Marx ele se interessa por entender um pouco sobre esse estudo de como funciona o modo de produção capitalista, né? Como que isso aconteceu de fato, e uma maneira também de superar, ou seja, de superar aí o quê? Para estabelecer uma base de uma sociedade comunista, uma sociedade de bem, sem olhar de propriedade privada, de diferenciação entre classes, né? E aí ele coloca sobre duas questões, né? Esse modo de produção e a dominação feudal, mas também sobre o proletariado. Ou seja, quando a burguesia, os detentores do dinheiro, os detentores do meio de produção, estabelece aí um mercado mundial, né, sobre a base das relações comerciais capitalistas, isso acarreta aí o quê? A progressiva união e a progressiva unificação dos povos, né?
O capitalismo, ele permite, e permite o rápido e constante aperfeiçoamento dos instrumentos de produção, que a gente tinha falado. Ou seja, Marx aí se concentrou em criticar as consequências ou os males, aquilo que é de ruim nessa relação de produção capitalista. De acordo com Marx, o proletariado, então isso que a gente vai tratar agora, ele não é considerado um escravo, mas a sua condição de existência, ou seja, aquilo que ele vive, como ele vive, o capitalismo transforma ele como um ser indigente. E aí a gente entra na questão sobre o proletariado e sobre a classe. E ele fala sobre a classe revolucionária, tá, gente? Então, se os trabalhadores sofrem aí uma progressiva exclusão, ou seja, são excluídos dos benefícios, que conforme a gente falou, né? Excluídos da riqueza material que é produzida pelos mesmos, por eles mesmos, né? Mas que fica concentrada aí nas mãos dessa minoria, né? Então, esse é o proletariado. O Marx, ele acreditava, ele escrevia e dizia que o desenvolvimento cada vez maior das forças produtivas, numa produção capitalista, geraria aí várias crises econômicas e teria consequências como os conflitos sociais cada vez maiores, mais intensos, que levariam aí à derrota da ordem social burguesa. Talvez Marx já estivesse pensando em tomar 202 anos esse pensamento, 150 anos de pensamento marxista, e talvez ele já teria previsto, estava prevendo o que aconteceu, está acontecendo hoje. Né? Então, no capitalismo, o proletariado, a classe trabalhadora, Marx considera como uma classe revolucionária, né? E aí deve desempenhar aí no papel histórico a superação da classe burguesa, ou seja, a revolução entre a classe da classe trabalhadora, o proletariado contra a classe burguesa, né? E aí assim poderia construir o quê? Uma nova ordem social igualitária. Ou seja, a ideia de Marx era que todo mundo pudesse estar no mesmo nível, nas mesmas condições sociais, né? Uma sociedade aí que não teria propriedade privada, por exemplo, e onde cada indivíduo, ou seja, cada um, trabalhe segundo as suas capacidades e receba segundo as suas necessidades. Ou seja, é um verdadeiro paradoxo da concepção marxista e que, segundo ele, né, só seria vindo aí de uma sociedade, só teria uma volta numa sociedade comunista, né? Ou seja, só poderia ser construída quando o modo de produção capitalista fosse aí acabado, né? Tivesse aí seu fim, não é mesmo? E aí, Karl Marx coloca também a questão sobre a mais-valia. Prestem muita atenção no que é a mais-valia utilizada aí pelo Karl Marx, tá, gente? Isso é muito fundamental para a gente entender, então, essa relação econômica, trabalho e de renda também. Marx colocava que a mais-valia é esse processo de exploração da mão da oferta da mão de obra, né? Aquilo tudo que o trabalhador constrói, no caso. Aquilo que ele utiliza aí na produção das mercadorias, por exemplo. Né? Ou seja, trata-se aí de um processo de, vamos colocar como extorsão, como roubo, né? Por meio da apropriação do trabalho excedente na produção de produtos com valor de troca. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Eu vou ler aqui um rápido texto para entender um pouquinho aí, para a gente entender por que o Marx falava isso. Né? Vamos lá.
pegar aqui para ler. Um processo que participam o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, com a sua própria ação, impulsiona, regula e controla o seu intercâmbio material com a natureza, defronta-se com a natureza como uma de suas forças, põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeças e mãos, a fim de apropriar-se de recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana, atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a ao mesmo tempo e modificando sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades, né, nelas adormecidas e submete-se ao seu domínio os jogos das forças naturais. Bom, o que Marx queria dizer sobre isso? Né? De que o trabalho ele era o ator aí definidor do homem, seu meio direito de interação com o mundo, né? Ou seja, muito importante. E ainda mais, né? A forma como garantir essa sobrevivência no mundo anterior, ou seja, aquilo que o Marx vivia lá atrás, né? Que não é a sociedade de hoje, é de que em um mundo agrário, lá atrás a gente está falando então, onde o ser humano aí tinha ligação direta com a terra, de onde ele tirava o seu sustento. Porém, o que aconteceu? Isso vai se modificando, né, na nova sociedade, em que surge, por exemplo, aí no período pós a Revolução Industrial, né, ou seja, que se baseia muito a economia no modo de produção capitalista. Né? Ou seja, essa relação entre trabalho assalariado e o capital, na produção do capital, por meio da expropriação do valor, né, do trabalho e do proletário, pelos donos do meio de produção. E aí a gente tem a mais-valia. Né? Antes da gente entender um pouco mais, é importante colocar aí o que Karl Marx, entre outros, ele sustenta de que o valor de troca, né, de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho aplicado em sua produção. Ou seja, a quantidade de trabalho que foi feita, foi exercida para construir esta caneta, para construir este óculos. Né? Então, quanto, isso a gente fala que é o valor do trabalho. Né? Então, o próprio Marx coloca que o próprio trabalho ele vai possuir aí um valor agregado, um valor somado, né? Que é determinado pelo valor dos meios de subsistência, seja, comida, moradia, transporte, saúde, né? Ou seja, necessários aí para quê? Para que um trabalhador sobreviva. Assim, todo trabalhador empregado na produção de um sapato, de uma caneta, enfim, por qualquer coisa, ele agrega aí no seu valor de troca final, no seu valor de venda. Assim. Então, nesse processo, a força de trabalho comprada pelo proletariado, pelas classes trabalhadoras no meio de produção, por meio do salário que ele ganha, que é o salário pago pelo trabalhador, vai se tornar também uma mercadoria que é comprada para que o produto seja manufaturado, ou seja, o produto seja feito, tá, gente? E aí, no curso dessa produção, o trabalho ele vai utilizar o quê? Vai se utilizar na produção que vai agregar o valor ao produto final, que é vendido pelo capitalista, pelo valor de troca determinado pelo valor do mercado. Porém, se a gente pensasse nisso, seria muito básico. Precisa aprofundar, mas valia muito complexo. Então, o capitalista pensa que isso não é suficiente para ele, que o valor da venda desse produto seja igual ao valor que ele investiu. Ou seja, o dono de meio de produção investiu no valor, tal, mas vai ser dividido. Ele pensa, não vou dividir. Né? Então, os donos de meio de produção, eles desejam o quê? Obter lucro. Né? O que não pode fazer, por exemplo, vendendo um produto aí no mesmo valor. Ou seja, fazer aí vendendo um produto mais caro do que seu preço de mercado. Ele eleva o preço do mercado para ele obter lucro.
né? Porque ele utilizou um dinheiro para obter o valor, para obter aí aquele valor de produto, né? Ou seja, vai ter a fábrica, vai ter a mão de, vai ter a força de trabalho, que são os trabalhadores, vai ter a matéria-prima, né? Vai ter o prédio, ou seja, a fábrica, então ele soma tudo isso para obter esse valor dele. E aqui, nessa área que o Marx aí vai verificar esse fenômeno que a gente fala da mais-valia. Tá? Ou seja, o empregador, para ele obter esse lucro nessa transação, ele vai exigir o que? Uma quantidade maior da força de trabalho do que é paga para o trabalhador, que se vê obrigado a trabalhar além do que é pago. Né? E aí, pois só assim ele vai receber o salário dele se cumprir o que foi proposto. E aí ocorre-se a mais-valia. Né? Então, a gente passou sobre o sistema econômico, sobre economia e trabalho e renda, passamos sobre essa questão de diferenciar economia, trabalho e renda, sobre o sistema capitalista que a gente está vivendo agora, sobre as características do sistema capitalista, sobre Adam Smith, esse papel da economia, passamos pela crítica maior dessa economia, que é de Karl Marx, e agora a gente vai entrar também um pouquinho sobre esses setores da economia. Né? Então, a gente vai dividir esses setores da economia em primário, secundário e terciário. Né? O setor primário, para isso, assim, desses setores, a gente vai conseguir aí compreender esse processo de que vai desde a exploração dos recursos naturais, ou seja, o setor primário, a industrialização e a utilização dos produtos. Então, o setor primário é o setor da área em que as pessoas retiram os elementos da natureza, né? Ou cultivam algum tipo de matéria-prima no campo. Assim, tudo que é produzido nesse setor, a gente chama de setor primário. Né? O exemplo que vocês podem ver aqui é o extrativismo da borracha. Né? Ou a gente podia falar aqui da produção de café, da extração de ouro e de prata. Né? Ou seja, esse ramo de atividade produtiva está, de fato, aí ligado ao desenvolvimento da agricultura, o que vai aí abastecer o setor secundário, aquele que produz a matéria-prima para o abastecimento das indústrias, para o setor secundário. Que o setor secundário, ele aí é enquadrado na produção de máquinas, de equipamentos, de produções de bem comum, né, da construção civil e da geração de energia. Então, nesse caso, o setor em questão, ele vai atuar aí no processamento da produção do setor, ou seja, a produção do setor primário. Né? Depois que sai, digamos assim, a extração do ferro, né, por exemplo, na natureza, como a gente está vendo na imagem, vai para o setor secundário, da fabricação, de que vai moldar com esse ferro de uma forma atacada, digamos assim, né? Ou seja, de uma grande quantidade. São as fábricas, são as indústrias. Né? E o setor terciário, que está diretamente ligado ao quê? A prestação de serviços, né? E de comércio em geral. Entende? Então, esse setor está ligado aí diretamente ao comércio varejista. A gente também pode colocar também nesse setor terciário os profissionais como professores, como advogados, como médicos, e por aí vai. Né? Então, nesse sentido, quanto mais elevado o setor terciário, tá, gente, mais a população recebe uma variedade de serviços. Né? Então, isso é interessante a gente falar. E no Brasil está acontecendo o quê? Correndo um crescimento muito grande do setor terciário. Isso é uma coisa para a gente tomar cuidado, mas uma coisa que a gente vai entrar em aulas mais para frente. Para a gente encerrar um pouco essa aula, vamos tentar fazer aqui um exercício e tentar explicar aquilo que a gente estudou um pouco, que é o que é a mais-valia. Então, o que é a mais-valia? Letra A, sistema de vendas.
Letra B, sistema de troca de alimentos. Letra C, sistema de veículos. Letra D, sistema de troca de tempo de serviço por dinheiro ou algo equivalente. Ou letra E, sistema de troca de trabalho por água. O que é a mais-valia? Bom, sistema de troca de trabalho por água não é, né, gente? Isso aí era o sistema da escravidão. Sistema de vendas, não, a gente não está vendendo nada, a gente não falou em vender nada. Sistema de troca de alimentos também pode se encaixar aí no sistema de troca de trabalho por água, por alimentos, então distrito de escravidão. Sistema de veículos, acho que não, né? Então, o certo é sistema de trocas de tempo e serviços por dinheiro ou algo equivalente. Ou seja, a mais-valia é a troca de esforços, de serviço, de tempo. Troca-se por dinheiro ou por qualquer outra coisa equivalente a serviço. Hoje a gente paga em dinheiro, mas pode ser, já pode ser pago por moradia, por alimentos, enfim, por outras coisas, né? E podendo ser também itens, fabricam-se itens, nesse sentido, negociáveis, ou seja, aquilo que o patrão produz, que o trabalhador produz, gera o lucro para o dono de meio de produção. Esse processo todo é chamado processo de mais-valia. Então, gente, essa foi mais uma aula que a gente teve aqui sobre os princípios básicos da economia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.